velho? Beleza? Rapaz, falar contigo é dar um nervoso aqui, viu? Porque Que nada, você é o velho. cara Nós aí. somos iguais. Deixa eu ver Ô, aí se Otávio. ficou legal aqui. Minha câmera acho que não tá tão bem posicionada, não, mas vamos ajustar aqui. E aí? E a galera tá nos ouvindo, que tá chegando aí? Gabi, a Yara, sejam bem-vindos. Tá dando pra ouvir o É, áudio? A galerinha faz um joinha aí. Aqui também tá legal. pronto. Dá pra me ouvir legal aí também? Tá tranquilo. Show. Show de bola. Bom, E galera que tá aí? chegando agora. O que é que acontece? Eu separei aqui algumas perguntas para você, né? Teve também alguns trechos do seu e-book que eu achei interessante as suas falas. Sim, E eu li aí seu livro também. eu vi o seu retorno. Espero que tenha gostado. Na Gostei. Vamos verdade, falar dele aí daqui a pouco. vamos lá. E hoje a gente vai ter sorteio aqui ao vivo no nosso bate-papo, através do Sorteagram. A galera que comentou lá na foto oficial. Lá para o finalzinho a gente vai fazer o sorteio. Para a galera que está chegando agora, esse aqui é uma das séries Bora Pai Convida, e aí eu tenho o prazer de ter convidado o Otávio Leal, que é, como eu estava falando, ele é advogado, ele é psicanalista em formação, mas eu acho que a principal função dele é ser pai. O Otávio, assim Verdade. como eu, é um pai participativo e sempre vem contribuindo aí na rede social, né? Não só no Instagram, mas no Facebook. Ele também tem um site que traz várias dicas. Lançou recentemente um e-book que tá lindo, o e-book dele, né? Papai foi para a roça, mamãe foi passear, e agora o que é que acontece com essa criançada? E vai vir livro Exato. também pela frente aí. Então, para quem está chegando, o nosso papo é justamente falar sobre essa relação de paternidade e esses livros, né? A gente tem percebido muito, né? Boa noite, André, chegou aí o tempo do pai. E a gente Hoje tem é o dia percebido, do né? livro, né? É o dia do livro, o Dia Nacional do Livro, e não por É, acaso eu deixei você justamente para esse dia, porque a gente tem massa. isso em comum, né? Além de sermos Verdade. baianos, pais participativos, a gente lançou recentemente livros que falam um pouco das nossas experiências. E aí eu gostaria de deixar bem claro para a galera que tanto eu, enquanto a impressão do que eu tive lendo do livro do Otávio, a gente não tem a pretensão de botar um padrão perfeito a ser seguido. Na verdade, Lógico. são experiências e são a nossa relação com a paternidade nesses livros. E a gente vai Uhum. discutir um pouco isso aqui. Otávio, presente Massa. aí, diga quem é você. Eu vou fazer que nem o papai complicado, né? Quem é você na fila do pão? Fale pra galera sobre o Otávio Leal. Pai, É, vem cá. cara, você já fez uma ótima apresentação aí. Eu realmente tenho algumas funções dessas, né, na vida como profissional, advogado e tal. Mas hoje em dia essas coisas têm me definido muito pouco, né? Quando alguém lhe pergunta, e aí, você é o quê? Né? Uma pergunta clássica aqui no Brasil, você é o quê? E aí você nunca fala, na real, o que é que você é. Você geralmente fala o que é que você faz. E aí, por Exato. muito tempo, eu me apresentei assim, eu sou advogado. Só que isso já não me representa mais porque eu me envolvi em um monte de outros projetos e ser advogado é uma das coisas que eu resolvo fazer hoje. Mas assim, a paternidade mudou minha vida, mudou meu olhar para o mundo, mudou meu olhar para mim mesmo. E eu acho que se tem alguma coisa que me define como homem hoje é realmente ser pai, ser humano, agora estudante de psicanálise. Então, assim, realmente tem sido uma gratificante mudança, uma descoberta nova a cada dia. É isso Interessante que aí. você falou de apresentação, né? Como a nossa perspectiva de mundo muda, né? Com a gente se torna pai. Porque eu Muda estava tudo. observando isso. Recentemente eu estava fazendo uma palestra, né? Na instituição que eu ensino. E Sim, aí eu costumava colocar na minha apresentação lá, né? Quando falava um pouco sobre mim, muito mais conteúdo profissional, né? E aquela baboseira toda de currículo Lattes. sim, sim, sim. E assim, depois de João Vicente, eu tenho o costume de colocar pai do João Vicente, né? É aquilo que você Sim. estava falando. A gente tem o costume de sempre estar colocando um pouco a sua função do que você faz, mas não de quem você é de fato. E a galera já sabe um pouco da minha história aí, de que. E essa é uma diferença nossa, né? Você, inclusive, estava comentando isso hoje, mais cedo, que a diferença
da gente, uma das, é que eu não tinha pretensão de ser pai, né? Na verdade, isso me seduziu, essa ideia. É claro que a partir do momento que você, né, quer ser pai, né, quando você opta por isso, e aí é um outro mundo que se abre, e você se torna uma outra pessoa, uma melhor pessoa nisso, enfim. Essa é uma das diferenças, e a gente vai tentar discutir um pouco dessa relação de paternidade, o que é que a gente ganhou com isso, e por que essa questão aí de trazer para essa galera que está nos vendo, para a galera da rede social, por que, de repente, abrir um projeto Pai Vem Cá, ou um Bora Pai da Vida, né? Como é que surgiu essa questão aí Sim. do Pai Vem Cá? Como surgiu para mim? Na verdade, como, não sei se você acompanhou isso desde quando, mas eu crio Maria em guarda compartilhada, né? Maria fica uma semana comigo e uma semana com a mãe, que é minha amiga Karine. E aí essa relação, ela foi mudando, foi trazendo frutos, foi mexendo com minha cabeça, e eu resolvi escrever um livro sobre isso. De início não tinha nada de Pai Vem Cá, não tinha marca, não tinha nada, não tinha projeto na cabeça, era só a ideia do livro, como foi essa sua ideia aqui do Bora Pai. E aí, Travou aqui? Tem uma travadinha. Não sei se foi a minha ou se foi a dele. A galera tá me vendo aí? Aí, voltou? Pronto. voltou. E Deu uma aí não travada. tinha marca, não tinha ideia de projeto nenhum, era a ideia do livro. E alguns amigos que são, né, da área de comunicação me disseram, olha, você vai ter que criar no mundo a referência sua como escritor, já que você quer escrever um livro. Porque senão ninguém vai topar ler um livro de um advogado que trabalha numa área que não tem nada a ver com direito de família. E meu livro não era um livro de direito. Então, eu resolvi criar um Instagram. E só que o Instagram estourou, né? O Instagram tem um ano, virou de 0 a 22 mil seguidores. Eu não esperava, eu fiz alguns movimentos até para poder estimular o Instagram, mas foi muito além do que eu imaginei. E aí eu aproveitei a audiência para fazer parcerias, para fazer palestras, para fazer... Aí o livro evoluiu para um outro livro. Para trazer muito conteúdo, né? Você traz muito conteúdo bacana A, também e a algumas ideia reflexões. A ideia é essa e a ideia terminou ultrapassando, né? Virou maior. O Pai Vem, o Instagram Pai Vem Cá virou maior do que eu, virou maior do que o livro. Então agora eu sou funcionário do Pai Vem Cá, mais ou menos isso aí. A ideia E que tem começou como daí. inspiração a Maria Flor, né? A Maria Flor, que é minha filha linda, não está aqui hoje, foi dormir com a avó. Mas ela é minha inspiração de vida mesmo. A gente podia pedir ao pessoal que está aqui, isso que eu falo agora. para ir marcando pessoas, pais, mães, que estejam relacionados com esse assunto, para a galera ir chegando também, para ajudar a gente aqui a falar. A movimentar isso aqui, né? E assim, e perguntas também, galera. Quem tiver pergunta aí para o Otávio, para mim também, pode colocar aí nessa intervençãozinha. Psicóloga Rita aí, Olhar de Criança, Psi, entrou agora aí, vai ser minha live da quinta-feira que vem. E na terça que vem eu vou ter uma live assim assustadoramente imperdível, que é com Vera Iaconelli, que é uma psicanalista famosíssima. Tô tremendo na base. Mas Vai você vai ser tirar de letra, pesado. você. Tomara. Tomara. Não, eu confio nisso. Uma das perguntas que você estava colocando aqui, Otávio, você já na verdade me respondeu, né? Sobre se você tinha ideia da grandiosidade de um projeto como esse, né? Para quem acompanha o Otávio, a gente sempre observa até mesmo pessoas buscando alguma informação. É claro, evidentemente, que quando ele compartilha alguma coisa, ele mantém o sigilo da pessoa que está perguntando.
mas que pontua, poxa, aquilo que você trouxe com relação a essa questão da presença ser substituída por um celular, ou achar que, por exemplo, o presente substitui a presença do pai, ou mesmo no que ele sempre debate aí, sobre a relação de pais divorciados, né? Que aí Sim. você vê eu conheço muita gente que é divorciada e isso acaba, na verdade, tendo como ataque principal a criança, que não tem nada a ver com essa história, não pediu para nascer, né? Evidentemente. É. E aí, de Criança repente, vira vem uma uma bucha de relação. canhão. E uma relação que, por exemplo, se ela não for finalizada de uma maneira bacana, ou com amizade, assim como você tem com sua ex-esposa, né? Essa relação em prol, inclusive, não só da amizade, do que se foi construído juntos, mas principalmente da criança, você vai jogar por água abaixo tudo aquilo que se construiu, que se pensou para um filho. E aí, então, o Otávio, ele sempre traz também um pouco dessas reflexões. Aí você tinha ideia que você se tornaria uma espécie de consultor? Velho, eu não tinha ideia de nada, nada, zero. Eu comecei do zero, eu acordei de manhã e disse, eu tenho que escrever isso, porque eu tenho que deixar isso para minha filha, para ela entender como foi essa evolução toda da vida dela, e de repente eu publique isso. E se eu publicar isso, eu vou mostrar para quem? Aí foi daí que tudo começou. Agora, e outra coisa, eu não tinha ideia também da separação para cá, de tudo que iria ser construído, porque eu brigava muito com o Carinho. A gente se separou inimigo um do outro, assim, um machucando o outro o tempo inteiro. E hoje é minha amiga, é amiga de minha noiva, eu sou amigo do noivo dela, assim, é uma grande família. E a gente evoluiu muito nesse sentido, assim, a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito, entendeu? Um com o outro, com os erros, com os acertos, com Isso é paciência, com bacana você diálogo. colocar, né? Porque assim, às vezes a Nem pessoa, sempre foi é assim. fácil falar, mas aí, né, quem passou pela situação sabe que não foi tão fácil assim. Na verdade, Foi a horrível. consequência de pensar num respeito, em um pró maior, é que estabelece essa relação que vocês têm hoje de amigos, né? De um frequentar a casa do outro, enfim. Eu hoje tive uma reunião com uma colega que trabalha que é advogada, mas trabalha com constelação familiar também. E aí eu comentando com ela, eu disse, no início era por Maria Flor. Hoje a coisa evoluiu de uma forma que já não é por Maria Flor. É por nós mesmos. É porque eu gosto de minha ex, eu gosto de minha noiva gosta da minha ex, assim, a gente se gosta mesmo, é uma família mesmo, é um ajudando o outro o tempo inteiro. Parece até estranho falar, porque se você me contasse há 4 anos atrás que eu iria me separar e que eu iria viajar para passar o final de semana com minha ex-mulher, mãe da minha filha, e minha noiva, e que todo mundo dormiria no mesmo quarto, ou seja, minha ex-mulher, minha noiva, o noivo dela, minha filha, eu, e que não teria bronca, eu iria lhe dizer, rapaz, esquece Que Deus, loucura é essa? vai Que novela é dar essa? problema, isso vai dar problema. Mas não, e aconteceu, tem 15 dias que isso aconteceu. O E tema termina, eu percebo que termina inspirando outras pessoas, porque é possível, você mostra às pessoas que é possível haver um outro caminho que não aquele caminho da briga eterna. Sim, isso é importante. O tema do seu próximo livro, lá no seu e-book, né? Você dá uma deixa lá no finalzinho de que vai vir aí cenas dos próximos capítulos, mas não, é um outro livro, um livro diferente, e aí você O menciona uma livro, questão aí o de livro homens novo solos, papais solos, né? é mais ou menos, não é bem papai solo, não, é pai, pais divorciados, né? Pais divorciados. E aí envolve pai solo, mãe solo e tal. Mas o livro, a ideia principal do meu livro era essa. É Só que isso. depois a coisa rendeu tanto, aí o Piangeres me fez o prefácio do livro, que já está pronto. O livro não está pronto, mas o prefácio já está. E aí Piangeres me indicou para a editora dele, e a editora dele disse que só lançaria meu livro se eu adaptasse meu livro para pai solo, porque para pais casados já tinha Piangeres e Tiago do Paizinho Vírgula. Faziam vírgula.
Aí, nessa de adaptar o livro, eu fiz um recorte, virou o Papai Foi para a Roça, Mamãe Foi Trabalhar, e agora, que está tá à venda lá no site, o link está lá na bio, e deixei a outra parte do livro, que eu ainda não terminei, para esse segundo livro, que deve ser, imagino que a gente vai terminar ele, imagino que ano que vem, espero. A história, inclusive, do meu livro, na verdade, começou ano passado e ficou engavetado durante algum período, né? Você falando agora dessa questão do tempo que se tem de amadurecimento da coisa. Eu tenho, vocês não têm. Ainda. Pois é, ainda, né? E aí, o que é que acontece? Ficou engavetado, porque eu lembro que quando eu fui buscar, por exemplo, algum feedback, eu já tinha escrito alguns capítulos, né? Na verdade, são relatos curtos, mas são relatos que mostram uma experiência de que, para mim, tudo foi novidade, né? Desde de vir e descobrir a gravidez, o fato da questão das consultas, sempre acompanhei as consultas, né? De morfológico, etc. E tal. Então, para mim, tudo aquilo era novidade e sempre de uma perspectiva. E eu vou deixar um spoiler aí, mas eu não vou falar muito, né? Contra aí o PAFIN, né? E só o Otávio aí, quem já leu, sabe o que é o PAFIN, o que é o PAF, que foi um termo que eu meio que criei no livro. Mas aí, o que é que acontece? Quando eu dei para uma pessoa ler, que na verdade era pessoa escritora, tal, ela falou assim, poxa, mas já tem muito livro falando, muito livro de paternidade por aí, talvez não dê muito caldo isso. Aí já bate aquele desânimo. E em contrapartida, na medida que eu escrevia isso e dava para a Mili, a minha esposa, ler, ela se emocionava. Ela falava, ela está me passando, João, aqui um filme. E aí eu falava assim, poxa, mas isso é uma história nossa e que evidentemente interessa a gente porque a gente realmente se emociona quando a gente relê tudo isso, a gente relembra tudo isso. E ficou engavetado. Aí teve um papo. E eu acho que uma das coisas boas que o Instagram me trouxe aí foi justamente em conhecer tanto papai bacana como você, como Algeu, como o Marcão, né? Como o pai diatra que está aqui falando para você, parabéns, essa evolução é reflexo do poder que a criança tem de nos fazer evoluir, basta abrir o coração e descer de salto da adultice, né? Essa foi a mensagem para você. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando eu quero até falar sobre isso depois. Quando me aproximou disso, aí teve um papo com o papai lá de Portugal, o Manassés, o pai de Princesinhas, que aí a gente estava de algum momento de livro, eu falei, rapaz, eu vou te mandar aí uns 2 capítulos para você ler. Ele falou assim, cara, eu acho que apesar de ter muito livro aí por aí falando de paternidade, eu acho que sua história, ela pode ser uma história que alguém pode se identificar com ela, e eu achei muito bacana, porque quando eu estava lendo, né, o relato, e um dos relatos foi sobre o nascimento de João Vicente, ele falou, eu me identifiquei com aquilo porque eu pensei justamente em como aconteceu comigo relacionado às minhas filhas. Aí falou, foi aí que na verdade eu retirei de novo da gaveta, aí comecei na verdade a fazer uma revisão de textos, e aí foi que aí nasceu o Bora Pai, Relatos de um Papai. Porque assim, já tem muita música também falando de amor, e às vezes um grupo sertanejo lança uma música que fala meio óbvio, as coisas meio óbvias, e faz muito sucesso porque toca de alguma forma em algo muito específico de cada um. Cada pessoa lê o livro de uma forma. Sim. E o livro traz a sua verdade. Então, assim, a gente quando começa a escrever, a gente fica na ideia de escrever algo inédito, né? O Edgar Benhusen mesmo, que é um amigo aqui nosso, que tem aí 600 mil seguidores, livro vendido pra caramba. O Edgar, a gente conversando, ele comentou que ele começou por acaso. Ele começou a escrever nomes, relatos, como se fossem poesias relativas a nomes. Por exemplo, João Paulo, guerreiro, forte, tal. E aquilo viralizou e você vê uma coisa simples, que era para ele um projeto da faculdade e virou um mega projeto. O cara é considerado um dos escritores mais brilhantes do Brasil hoje. E é produto nosso aqui aqui baiano, é Made in Bahia. Eu esqueci o nome do município que ele mora. Vem cá, e falando de livro, né? Antes de falar mais sobre o seu livro e essa discussão de relação de paternidade, você disse que ia falar alguma coisa aqui sobre o pai diatra. Sobre essa questão da adultice.
a minha paternidade melhorou quando o meu ponto de vista mudou. Eu trago isso no livro. Deixou de ser um ponto de vista de cima para baixo, do adulto para a criança, e passou a ser um ponto de vista da criança para o adulto. E aí mudou tudo, porque quando muda a perspectiva, muda tudo. Se você antigamente dava uma bronca vazia e achava que aquilo era algo excelente, hoje você já percebe, pelo olhar da criança, que sua bronca é vazia, que você não se conectou, que a criança não aprendeu e que você perdeu a grande chance de ensinar, de se fazer parceiro ali. Então, o adulto esquece que foi criança há poucos anos atrás, o adulto esquece que mora nele uma criança, às vezes, cheia de dor, e passa a ser um cara que, ao invés de... que perde a chance de ajudar, para poder reprimir e repetir as dores que ele sofreu lá na infância. Então, eu esqueci o nome dele, que eu estou o meu celular está num local aqui que está horrível para manipular. Está horrível aqui. Eu adaptei um negócio aqui, mas está horrível. E aí, o que ele classificou aí de adultice é um sintoma de pais que não têm empatia com o filho. Resumindo, é um sintoma isso aí, né, disso aí. É justamente uma parte do seu livro que você coloca uma pergunta. Foi aqui é a parte dos trechos que eu estava anotando. Isso aqui não, isso aqui é o desenho de João Vicente. Mas dos trechos que eu estava vendo. E aí, era justamente uma pergunta que você fazia nesse sentido, né? Será que você sabe como seu filho lhe enxerga? É justamente nesse ponto que você começa a tocar sim. Qual é a perspectiva que você tem dele, né? Frente às suas atitudes que podem ser reclamações vazias ou sem nenhum propósito, né? E acontece muito isso. Então, se você não tem essa percepção e essa sagacidade que você teve, que a gente tem de tentar aprender com a paternidade, você acaba criando um ciclo vicioso, né? De que aquela criança vai se tornar depois um adulto que vai se comportar como uma autoridade. Pois é. E nós homens, nós temos uma dificuldade enorme de aprendizado, porque a gente cresce meio autossuficiente, meio treinado para resolver os próprios problemas. Isso gera para a gente coisas boas, lógico, porque a gente se mobiliza, mas gera travas, porque a gente fica limitado aos nossos próprios conceitos. Então, a gente parece que esquece de tudo que levou a gente até aqui. A gente só é hoje o que a gente é porque a gente abriu a cabeça para estudar, para aprender, para ler, para conhecer coisas novas. Chega na fase adulta, o sujeito parece que esquece de tudo isso, parece que ele já sabe de tudo e ele não consegue estudar para ser um bom pai. Ele já acha que sabe tudo. Isso é um grande entrave na paternidade. Essa falta de humildade para aprender e para tentar ser um cara melhor a cada dia. E isso somado, Otávio, ao fato de a gente não ter sido criado, né, nós homens, à questão de cuidar da criança, né? Então, você tem, além dessa questão de a gente achar que é autossuficiente, que homem resolve tudo, que não, às vezes, precisa de ajuda, precisa compartilhar, né? As rodas de conversa, a gente teve aqui, o André Esteves, né, do Como Nasceu um Pai, falando sobre a importância da roda de conversa. E que quando você começa a ter esse movimento de que a gente compartilha, poxa, eu tenho também essas dores, vamos aqui ver como foi a solução disso, o que aconteceu. Pô, isso também acontece. As mães fazem isso, né, velho? Fazem isso e a gente não tem essa prática. As mães, se todas elas se reunirem, elas dominam o mundo, né? Elas sabem fazer muito bem, elas se unem, elas trocam informação, lógico, às vezes bate aquela neura de dizer assim, não preciso de ninguém, deixa que eu resolvo, mas na maioria das vezes elas buscam, elas estudam, elas baixam um aplicativo para olhar como é o bebê na infância, e o homem não. O homem parece que é aquele sujeito que já nasceu sabido, e isso é preocupante. E eu acho que isso limita muito o homem, tanto isso para tudo, tá? Sim. Mas na paternidade, isso aí
é um vacilo brutal. O cara que acha que sabe tudo vai ser um péssimo pai, vai ser um pai desconectado com a realidade do filho, vai ser um pai que o filho não vai poder dizer, pai, eu descobri uma coisa massa, e ele não vai agregar aquilo como algo positivo, Como algo porque realmente novo, ou que vai ou parecer que o valorizar a filho está descoberta, diminuindo ele, vai parecer sempre que o filho está diminuindo ele, sabe e mais do que nunca... ele. Pois é, pô, e vai virar uma guerra de egos, né? O que é péssimo. É aquela questão de você achar que pai sabe tudo, né? E é perfeito e não, né? E os erros estão aí. E uma coisa bacana que você estava falando mais cedo comigo no WhatsApp que é essa questão da você sempre vai se surpreender com algumas coisas, né? A cada fase é uma fase de aprendizagem. Eu lembro que existem fases de aprendizagem de João Vicente de 2 anos, 3 anos, 4 anos e eu vou mudando então, um pouco a minha atitude como ser humano e como pai. Surgiu uma pergunta aqui, ó, do Rafael. Como eu tive uma criação Ah, militar, eu tá. acho que isso está influenciando negativamente com a criação das minhas filhas. Em alguma parte do livro é citado algo do tipo: Fale do seu que eu falo do meu. do meu livro, eu não cito essa questão o que que acontece? Eu falo muito dessa questão de aprendizagem. A intenção do meu livro é falar um pouco das minhas experiências, né? E tem temas específicos nos relatos, como, por exemplo, a ida à praia, a conexão que eu estabeleci com o João Vicente através do termo Bora Pai, falando sobre a parceria da escola, mas não é um livro que eu digo assim, ó, agora, para esse tipo de comportamento, você tem que refletir sobre como... Não é um livro que vai tratar um pouco a questão da psicanálise. Na verdade, eu trago algumas experiências que elas podem ser a experiência de outros pais e que isso a gente pode dar um caldo de uma conversa. Entendi. Mas no meu, No pelo meu menos, eu não livro, cito essa questão da, no da meu livro, criação. como você falou, eu também não ensino ao sujeito como ele vai ser pai. Mas aí eu trago alguns conceitos que eu aprendi ao longo desse tempo. A diferença de autoridade para autoritarismo, que eu acho que cabe muito bem aí nessa demanda desse Rafael, do pai Rafael, porque às vezes a gente acha que ser pai é ter o poder sobre o filho de uma forma ditatorial. Então, assim, se eu digo a você que é para desligar a televisão e você não desliga, você está me desobedecendo, me tirando o poder, e se você não desligar na terceira vez, e aí eu digo quantas vezes normalmente o pai ditador, ele diz assim, olha, vou lhe falar 3 vezes, e aí ele conta, e quando não acontece, ele bate. Esse é o padrão de um pai ditador, de um pai autoritário. Se o sujeito entende que ele, ao longo do dia, até essa televisão ser desligada, ele tem, ele tem a possibilidade de se conectar com o filho de manhã tomando café, mais tarde respondendo uma dúvida, um pouco mais tarde almoçando, assistindo um desenho com a criança, pegando ela na escola. Quando chega a noite, e ele diz, papai, bora dormir, desliga aí a TV, porque já está tarde. Essa criança vai desligar a TV. E ele não vai precisar bater, ele não vai precisar gritar, ele não vai precisar talvez nem contar até 3. Porque essa é a diferença da autoridade que você conquista para o autoritarismo, que é aquela ideia do medo, né? E daquela ideia do pai como Da imposição de que, na verdade, imposição máxima tudo eu da tenho que lei na casa. mandar. E o que é que acontece, Rafael? O que eu percebo muito que, às vezes, quando eu vejo uma atitude de um pai que, ele, na verdade, ele quer prevalecer de que ele tem o poder, ele está numa estrutura hierárquica, né, como acontece numa estrutura linear de militarismo, ele quer fazer valer que o poder dele de comando é o que manda na casa. E às vezes são situações bestas. Por exemplo, se você vai ficar controlando a todo instante o que a criança vai fazer ou deixar de fazer, de fato vai chegar um momento que você precisa refletir até que ponto esse meu comando, né, vamos colocar assim como comando, ele
tem realmente uma necessidade. Porque às vezes você vai brigar por tudo, vai falar por tudo, vai negar por tudo e de repente não nem precisa, né? Às vezes a criança está num dia que está mais complicado, está estressada, assim como nós, né, adultos. Nem todo É a dia a gente questão tá. toda aí, a questão central é de onde surge essa necessidade de ter esse comando, né? Perfeito. Porque você admitir que uma criança pode simplesmente lhe desobedecer e se isso lhe causa uma angústia absoluta e suprema, onde é que está o miolo dessa história, né? Talvez tenha um pai ainda no ouvido desse adulto dizendo: se você não for, eu No vou lhe meu tempo, no bater. tempo do meu pai, no É, meu tempo não era eu, assim, eu, né? eu apanhei e Eu virei apanhei, homem, não né? morri, Não né? Eu apanhei, morri. tô vivo até hoje, só Então, uma palmada pois não, é. não Então esse mata. autoritarismo exacerbado, ele traz com ele uma imagem paterna que a gente tem projetada, que é a ideia de que você, para ser pai, tem que mandar e o outro obedecer, porque você lá atrás obedeceu também, porque você lá atrás apanhou também. Então você vai repetindo meio que sem querer. Eu acho que vale a pena ler coisas novas e ter a cabeça aberta para crescer. Entender Mal que não nós vai somos de outra fazer. época, né? São outras situações, né? Exato. Falando de livro para criança, outro dia eu recebi um vídeo e aí tinha uma pessoa falando assim: ah, não compra esse livro da Ana Maria Machado porque trata isso, aquilo, outro, enfim. E aí eu Eu pedi, tenho na as verdade, dar indicações de livro aqui. bacana. Eu vou pedir você já para você dar essas indicações. E já que você Já, já tem já. indicação, assim como eu, você deve ler a história antes para trazer para Maria Flor. Né? Então, qual é a dica que você dá, por exemplo, quando você pesquisa um livro para Maria Flor, como que você vai buscar? Né? Se isso tem alguma relação com uma criação do dia a dia, a história, o formato do livro? Assim, Maria tem um hábito de leitura quase que diária. A gente lê coisas aqui para ela, ou traz livro da escola, ou são livros dela que ela lê e relê 1000 vezes, que ela adora. Mas, assim, eu deixo ela muito livre para escolher os temas. Eu invento muitas histórias também, mas eu deixo ela livre para escolher os temas. Então, se ela olhou, ela está numa livraria e ela gostou de um livro, eu folheio, vejo se não tem nada ou muito bobo ou muito além do que ela já está acostumada a ler. E aí, caso ela goste muito do livro, eu libero para ler. Agora, esses dias aconteceu uma coisa interessante. Ela trouxe da escola um livro que fala das crenças de lendas, na verdade não são crenças, de lendas antigas. É um livro da Escola de Flor, não é um livro que eu comprei, é um livro da Escola de Flor. E esse livro traz lendas, e algumas dessas lendas são bem assustadoras, mas lendas assustadoras de verdade, para uma criança. Eu achei muito pesado a leitura. O que é que eu fiz? Ela estava no banho, que ela já toma banho sozinha na maioria das vezes. Eu folheei o livro, achei pesado, fechei o livro e disse: Flor, vamos ler esse livro amanhã, de manhã. Aí ela disse: não, eu quero ler hoje. E aí eu li. Ela quis ler, trouxe da escola e eu li. Nesse dia ela quase não dorme, ficou com medo, assustada, preocupada e tendo visões de monstro e tal. E assim, eu acho que faz parte sim desse nosso papel Sim. filtrar um pouco isso, porque as crianças, é como na internet, né? O livro é meio é mais ou menos o que acontece na internet, só que em grau menor. Tem de tudo, tem de tudo. Tem leitura boba, tem leitura que catapulta a criança para longe, tem leitura que é pesada, tem leitura que ensina coisas erradas. Eu acho que vale a pena o adulto filtrar. Mas assim, eu não faço um filtro muito aguçado, não. Eu acho que ela tem que ter experiências. Eu acho que a criança vive e Isso aprende tudo também é de com acordo com as a idade, né, da experiências. criança, porque já que Lógico, tem esse lógico. hábito de leitura, ela mesma já criou o próprio filtro dela, né? Ó, tem histórias que ela acha mais interessante, sei lá.
que trabalha com pets, né, ou então com animais, sim. né, ou então história que vai falar sobre da natureza, enfim, ela já tem esse próprio filtro. Eu acho que a responsabilidade que a gente tem como pai, né, e mãe é justamente essa, né, ver o conteúdo desse livro, ele vai trazer alguma coisa que interfere nessa idade, ou que interfere em algum valor que você traz dentro de casa. Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente passou por uma polêmica recente do governo falando sobre lá a feira de livro que teve no Rio de Janeiro. Não comprem, né, revistas e quadrinhos, especificamente Sim, que tinha a ver de com questão de gênero. questões de gênero. Então, assim, eu acho até que ponto, né? Então, essa é a pergunta, até que ponto, por exemplo, até que ponto o governo ele tem que interferir numa questão que, ao meu ver, por exemplo, né? Claro que você pode vir a discordar, isso não é um papel do pai e da mãe, né? Na verdade, ele Sim, vai dizer, ele o que é que o filho dele vai ler ou deixar de ler, ele vai acompanhar isso, né? Eu lógico, acho que lógico. E tem uma questão aí que é a do livre-arbítrio, né? A gente vive num país democrático, pelo menos era para ser assim. Então você tem que escolher, você tem que escolher o que pode ver. Você entra na internet, se você quiser ver um vídeo erótico, vai ter. Se você quiser ver um vídeo de igreja, vai ter. Se você for de uma outra igreja, vai ter também. E você não vai poder proibir o que as pessoas vão ler ou deixar de ler. Agora aí cabe à família e a quem lê fazer a escolha, porque não tem sentido você obrigar alguém a proibir uma literatura específica, né? É, e assim, e partindo inclusive do entendimento de que, vou fazer isso pelo pai e pela mãe, eu acho que eu pelo menos observo muito uma terceirização, né? Às vezes o pai e mãe acham que, por exemplo, é papel da escola educar isso, a escola não está ensinando direito, ou então, o governo vai mandar proibir esse livro. Você observa que tem muito isso? Você acha que ainda é muito presente essa questão da terceirização? Isso pode ser uma possível causa desse efeito de que a gente sempre fica esperando, né? A gente não, eu falo quando o pai e a mãe ele não acompanha a desenvoltura da criança, esperando por alguém para poder fazer o nosso papel. Terceiriza para a internet, dá trabalho Sobre, ficar escolhendo livro. sobre, sobre terceirização, eu tenho uma história interessante para contar que aconteceu recentemente comigo. As pessoas sabem que eu sou pai separado, né? E aí me ligou esses dias um pai que tem um blog de paternidade, um cara com um blog já, né, de algum tempo, e ele está passando por um processo de separação. E aí ele me pediu uma indicação de livro que falasse de uma forma lúdica sobre separação, sobre divórcio. E aí eu capturei uma coisa que ele não tinha percebido. Esse pai, ele estava querendo atribuir ao livro a função de explicar ao filho sobre uma coisa deles, da família Eles estavam deles. vivenciando. Pois é, eu falei, velho, eu até posso te indicar algum livro, assim, não tenho agora de cabeça, eu posso pensar e te indicar, mas se ligue, né, como a gente diz aqui na Bahia, se ligue que talvez você seja o melhor autor dessa história. Você que tem que contar essa história para seu filho, é você que tem que arrumar um jeito de falar a língua do seu filho e contar do seu jeito, explicar do seu jeito e criar as coisas lúdicas que venham na sua cabeça, porque talvez você esteja, sem querer, terceirizando a conversa, talvez por medo de ter a conversa com o filho, terceirizando a conversa querendo terceirizar a conversa que você deveria ter com o filho para um livro. Você, né, joga para outro. Pô, às vezes Pois talvez eu é, tenha medo, né? E eu vou jogar pois para é, alguma pois coisa. é. Alguém tem que me dar uma luz, tem que me tirar dessa situação, mas O livro é a um gente excelente instrumento, mas ele será sempre um instrumento. Ele um será instrumento. sempre um acessório, ele será sempre uma fonte de pesquisa. Porque na Você é o prática, ator da própria história, né? é você que pode dar amor, é você que pode dar abraço, é você que pode dar colo, é você que pode repetir 1000 vezes as mesmas respostas àquelas mesmas perguntas. Então não tem jeito. Maria Flor, para você ter ideia, eu tenho 4 anos e meio separado. Maria Flor, outro dia, chorando, me disse: por que que vocês se separaram? Por que vocês não vivem juntos?
Pô, imagina, nossa relação está super bem resolvida. E Maria Flor, antes de dormir, chorando, me fez essa pergunta. E aí eu tive que ir de novo, parar, ter paciência para explicar ela, mais ou menos, de uma forma lúdica. Não tem livro que explique isso. Que explique Não tem isso. livro, não. O nome disso é Vai substituir pai esse... e É, mãe, exatamente. acabou. Então vamos parar, galera, aí de terceirizar, de botar culpa no vizinho, influência em escola, em livros. Livros são bons, como o Otávio falou, são instrumentos, mas aí cada um tem que ser ator da sua própria história. E aí, falando em história, uma coisa que me chamou a atenção, uma curiosidade, até comentei contigo na época, foi o fato do Gandhi. Sim. No e-book do Otávio, tem um momento que ele Do fala que Mahatma Gandhi, né? o Mahatma Gandhi, que aí o Mahatma Gandhi ele não foi um bom pai, e aí, porque se deve a isso, ele tinha, na verdade, uma causa muito maior, e esse é o cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, né? E isso foi uma curiosidade, eu não sabia disso, dessa história do Mahatma Gandhi, e quando você me trouxe isso no seu livro, isso traz uma reflexão justamente daquilo, né? De que até que ponto você prioriza certas coisas que não está fora da sua casa, né? Porque você pode ser um bom professor, você pode ser um bom advogado, você pode ser um profissional muito bacana, que dá sangue pela empresa, mas e cadê aquela galerinha que está lá em casa esperando pela presença do pai, esperando a presença da mãe? É. Então, eu acho que foi uma curiosidade que eu trago aqui, que foi bem forte quando eu vi isso no seu e-book, porque ele É, realmente traz. normalmente existe uma fuga, né? Você sabe quando você no trabalho vai protelando, protelando, entra no Instagram, entra no Facebook, para não encarar aquele e-mail difícil de responder, é mais ou menos como acontece na paternidade. A gente se acorda cedo, vai embora para o escritório, a gente ajuda um monte de gente e esquece de ajudar os filhos, né? Então a gente deixa os nossos filhos por último. Aí eu até falei lá no evento de Piângeres que você estava, que eu abri o evento aqui na Bahia, que às vezes você tem uma ONG de, sei lá, abrace a natureza, tirar o óleo das praias do Nordeste. Aí o sujeito acorda cedo, tira, pode xingar esse horário, já pode xingar esse Pode, já horário. passou já é Aí, 11h10, é né? porque eu xingo pra caramba, nem devia dizer É isso, mas eu normal, xingo é pra caramba. normal. Eu só não xingo na frente de Maria Flor, por incrível que Isso, pareça. isso, isso é uma das coisas que eu aprendi. Na verdade, não tô 100% com isso, não, porque eu tento me controlar, mas vira e mexe sai um porra, né? Bora Bahia minha É, porra, ou então um porra no Maria fala, trânsito. papai, você falou Porra. Ela fala João assim. Vicente, ele não chega a soletrar, ele fala, papai, você falou porra. Sim, filho, eu falei, mas você não precisa repetir. Foi um erro do papai, não vamos repetir isso. Tá certo, então não pode mais falar porra, né? Isso aí vai, vai Mas agora, voltando hoje aí. ainda pode, né? Pode, Então pode. veja, aí você sei lá, é diretor da ONG Abrace a Natureza. Aí você acorda cedo para tirar a porra do óleo da praia, porque agora tem óleo em todo lugar aqui nas praias do Nordeste. Aí você acorda para tirar o óleo, você tira óleo, você se mela de óleo, você fica doente por causa do óleo, e seu filho tá lá, velho, você nunca, seu filho tem, sei lá, 8 anos já, você nunca foi numa reunião da escola, você nunca abraçou seu filho, você não sabe qual é o desenho preferido do filho, da criança. Como assim, né? Tem alguma coisa errada, tem um desequilíbrio aí, tem alguma coisa que não está batendo. Se você é homem Assuma que a partir do momento que suficiente. você escolheu ser pai, assuma a sua zorra, velho. E Né? se você é homem, é ser humano, tão empático, né, tão preocupado com as questões da natureza, se você é homem suficiente para acordar cedo, ajudar todo mundo, então dá uma merrequinha aí de seu tempo, de sua ajuda para o filho. Né? É impressionante isso. E é o que eu Isso é falo às vezes, uma. né, Isso é Otávio? uma. Se você é tão competente assim, por exemplo, eu vou pegar pela questão de trabalho, né? Porque muita gente acaba justificando, mas eu preciso trabalhar. Trabalhar é importante, e acho que nem eu, nem o Otávio tá falando que você vai faltar o seu trabalho, né? Não, Para você ficar tem com seu que. filho. Até Tem para que ter um ganhar dinheiro, para equilíbrio, viver, para viver, para para poder, comer. Né? para comer, para comprar roupa, enfim. Mas
Existem determinadas reuniões que você pode deixar de... Você pode remarcar, você pode... Não estou dizendo que você vai sair remarcando todas as reuniões, mas, pô, vai ter uma apresentação do seu filho. Eu já assisti na escola a apresentação do meu filho em que tinha uma criança que o pai e a mãe não estavam presentes. Então, assim, até que ponto, né, foi mais importante não dar uma fugidinha do trabalho para poder você ir lá, né? É claro que ela não estava desamparada, a criança, mas, assim, até que ponto é mais importante para você o seu trabalho, a sua atividade laboral, do que você estar presente no momento que é importante para aquela criança? Hoje, 1h30 da tarde, teve aula pública de inglês da minha filha. É uma aula onde a professora pergunta as coisas em inglês. Lá não é bilíngue não, mas tem aula de inglês. E aí, nessa aula pública, a professora pergunta em inglês, as crianças respondem em português e tal, tal, tal. Tinham mais ou menos sei lá, umas 10 mães, 12 mães, e tinham 2 pais. Algumas das mães eu conheço, trabalham, têm emprego. Por que que essas mães podem sair dos seus empregos e ir para o evento da criança, 1h30 da tarde, e o pai não pode? Uma vez eu estava numa reunião, num aniversário, e aí terminou acontecendo uma reuniãozinha. Estava na véspera da gente voltar ao ano letivo. E aí eu perguntei aos pais, homens, que estavam comigo, porque eu estava implicado aqui em arranjar uma escola nova para Maria Flor. E aí eu comecei, aí eu perguntei a esses pais, eu falei, vem cá, vocês já escolheram onde é que o filho de vocês vai estudar no ano que vem? E aí um pai me respondeu assim, eu tenho mais o que fazer. E eu fiquei com isso na cabeça, martelando assim, tem mais o que fazer. E o sujeito, normalmente, o cara que responde uma coisa dessa, ele acha que, ele crê piamente, eu acho que ele até faz pensando, eu imagino que ele faça pensando em algo bom, mas ele crê piamente que trabalhar, levar dinheiro para casa, é a única função dele, como pai. E ele passa batido de que o filho, além de grana e estudo e presente, o filho precisa de colo, de abraço, de carinho, de escuta, de atenção, de cuidado, de bom dia. E essa criança, coitada, ela cresce sozinha, praticamente. Eu até separei uma das frases, foi essa, né? Que você coloca lá. Nenhum presente supre a carência afetiva de pais ausentes, né? Nada vai substituir Nada, uma coisa. nunca. E uma vez que é perdido, para se recuperar isso, fica mais complicado ainda. Que adulto vai ser essa criança, né? Que tipo de lembrança ela vai trazer consigo? Nessas indicações de livro, eu vou indicar um livro aqui, ó, já que hoje é dia do livro. É o livro esse aí, O Poder do É o Colo. livro da Nova Algina, que está gratuito lá no site da Nova Algina, 100 Razões para Dar Colo. Já baixei. Já baixou. A Nova Algina separou 100 frases sobre colo. Tem uma galera massa aqui que eu sou fã e tem uma frase minha lá nesse livro que retrata muito isso aí que a gente está falando agora. Você falou que essa é uma ferida que não cura nunca, né? E minha frase é justamente essa. Aí fica invertido na tela, né? Eu vou ler aqui. Dou colo como pai porque não tive colo de pai. Tenho a exata noção da falta que isso me trouxe. O colo nos completa, relaxa, aquece a alma e é capaz de curar as feridas mais profundas. A ausência de carinho na infância abre uma chaga, uma ferida, uma carência que você não cura nunca. E um filho amado, ele não se torna alguém mais frágil, como algumas pessoas creem. Ele se torna alguém mais forte, mais preparado, com repertório emocional. Ele vai ter aquela referência afetiva para dar todo o suporte que ela precisa para qualquer problema. Lógico. Porque, poxa, hoje em dia acontece qualquer coisa com você. Você é demitido. O seu cérebro, a sua razão corre
para um lugar mais seguro que tem na sua mente. Imagina você correr para um lugar mais seguro que tem na sua mente e não ter nada. Não ter. E ter um vazio de emoção, de carinho, de cuidado, de afeto, de porto seguro. E aí? Por isso que hoje está cheio de gente em depressão, suicídio pra caramba. Não é pondo a culpa só nos pais, porque os pais não podem carregar essa culpa sozinhos. Mas é nossa função também servir de lastro emocional para essa galerinha aí. Não tenho E de dúvida. avaliar as escolhas, né? O Pedro estava falando justamente isso. Avalie essa escolha, até que ponto, né? Ao você avaliar uma determinada escolha diante de uma situação em que você ou vai sair do trabalho, ou alguma outra coisa, ou como o cara que disse assim, eu vou perder tempo procurando escola, né? Se você pode avaliar e o resultado disso, você pode exprimir uma coisa positiva para o seu filho, por que não seguir esse caminho, né? Eu acho que a gente, como pai e mãe, precisa aprender diariamente com isso. Antes de você passar as indicações, você disse que tem algumas indicações além dessa. Nosso tempo está terminando aí, né? Por isso que eu já queria fazer o sorteio. Faça aí, correndo. A Do galerinha livro que Bora comentou Pai. lá. Aí aqui agora eu vou fazer o sorteio através do sorteio GRAM. E aí a gente vai ver quem vai ser o ganhador do livro autografado. Deixa eu só pegar aqui qual é a publicação. Abriu aqui. Gerando a lista de comentários, eu quero observar que, por exemplo, eu tive que excluir alguns comentários que não tinham lá as regrinhas, né? E acabei excluindo, inclusive, do meu irmão, Pedro, para não achar que ele teve marmelada, ele já ganhou o dele. Eu peço desculpas aqui ao vivo, eu sei que você está aí me assistindo, mas aí eu tive que excluir o seu comentário, e também da galerinha que só tinha lá alguma palminha, mas foi só para poder não ter nenhum tipo de polêmica. Então, eu vou sortear o número aqui ao vivo, para vocês verem que não tem nenhuma... Oi, já teve aqui. Tá para enxergar? Tá difícil. Não. Um alerta aqui. Foi Luana Rocha, a vencedora. Número Luana 43. Rocha, se apresente. E aí, Luana, se ela morar em outra cidade, faz como? Eu vou mandar o livro para ela, vai chegar no endereço dela. Então amanhã eu já devo entrar em contato com ela para poder pegar essas informações aí sobre resistência. Otávio, eu quero, antes de e caminhar para o final, porque a gente acaba, na verdade, passando o tempo. O papo foi tão bacana que foi, né, passando o tempo. Agradecer, cara. Agradecer principalmente, né, por conhecer você, agradecer pelo seu projeto. É muito bacana estar lendo lá seus textos. Muita coisa eu acabo também aprendendo. Eu tenho que repensar sobre algumas situações. Eu aprendo todo dia. É diário isso, né, velho? E assim, agradecer por você estar aqui, batendo esse papo, né? O Pianges foi incrível, também agradecer isso. Incrível, o cara é sensacional. A amizade é muito bacana e foi muito bom esse papo. E agora eu quero deixar para você encerrar esse nosso papo, mas dizendo o que é que a paternidade te proporcionou. Você tem algumas indicações ainda, né, de livro? Ou não? Tenho, mas acho que dá para fazer tudo. Eu queria lhe agradecer também o convite, a amizade. Você no início disse assim, fico até nervoso e tal. Pelo amor de Deus, nós somos iguais, iguaizinhos. A gente comete erros, a gente quer muito acertar e a gente está aqui para trocar experiência mesmo. Não se ache diferente não, pelo amor de Deus. É igualzinho, idêntico. Certamente a gente erra igual, acerta igual em muita coisa. Veja, a paternidade, a sua pergunta foi no sentido do que a paternidade me trouxe, né? Sim. Eu acho que a paternidade... Desculpa. Qual é o Otávio pós-paternidade? O que ela trouxe para você, né? O Otávio pós-paternidade principal, assim, se a gente puder definir numa frase, é a mudança de ponto de vista, como eu falei há pouco. Eu saí do ponto de vista do cara que fazia cara de mal e dizia que era pai, botava uma camisa de paizão e desci a escada, vesti a sandália da humildade e entendi que se eu não enxergasse a paternidade, a mim mesmo, com o olhar de Maria Flor, com o olhar da criança que eu sou, da criança que eu fui, eu jamais conseguiria melhorar, jamais conseguiria ser um pai melhor e uma pessoa melhor na vida. Então,
Foi isso que Maria Flor me ensinou. Sobre as indicações de livro, fora o livro da Novalgina, que está gratuito, tem o livro da Elisama, que é daqui da Bahia também, Educação Não Violenta, muito bacana. Indico esse livro, esse super livro aqui, que apesar da capa ser muito, aparentar ser uma capa meio mal feita, sei lá, meio simples, mas é um livro sensacional esse livro aqui, é sensacional esse livro aqui. Como falar para... Como falar para seu filho ouvir e como ouvir para seu filho falar. Massa. Parece tudo muito simples, mas é um livro muito bom, de Adele Faber, Elaine Maslich, ou Maslich. Tem um livro muito bom aqui também, que é esse, Meu Filho Me Adora, de Laura Pigozzi, é uma escritora italiana, psicanalista. O livro é excelente também. Tem esse livro aqui, que eu gosto muito, está na minha lista. E eu tô com esse aqui, ó. E tem o livro, aí você fala desse livro aí, que está à venda no site, fale dele aí, você agora. Um abração, viu? Se cair a live, a gente já falou tudo, né? Eu quero, antes de falar do livro do Otávio, mandar um abraço para a galera que ficou aqui assistindo a gente, a participação. Às vezes esse negócio passa rápido, a gente fica tentando ver, cadê? Faltou alguma coisa. E aí eu quero falar Feliz aí, ó, minha editora atual. Que foi responsável. E assim, o livro do Otávio Leal está no site dele, foi o que eu estava falando no início. O Otávio ele não tem nenhuma pretensão aqui de se colocar num lugar de pai perfeito, de pai modelo. Ele traz realmente uma vivência dele. A gente até às vezes discute isso para quem está fazendo texto para Instagram ou está falando um pouco da nossa experiência. Ele não traz essa questão da felicidade falsa em si, de passar alguma... Ele traz inclusive muita coisa, né, que ele foi aprendendo e relata isso. Então eu achei muito uma verdade tão próxima do que a gente convive diariamente, né, aprendendo com os erros. Não é apenas uma propaganda de margarina, na verdade, né? Sim, trazendo uma vida real e um texto incrível, a diagramação está perfeita. Esse livro, você está com ele no formato digital. A editora Feliz está me mandando agora em novembro, acho que a gente fecha isso tudo em novembro, o livro impresso. O livro que é digital vai ganhar uma outra diagramação, um outro formato e vai vir impresso agora, acho que em novembro, imagino eu. E aí quem não quiser ele no formato impresso vai poder ter ele no formato... quem não quiser no formato digital vai ter ele no formato impresso. E assim... Mas, velho, brigadão pela... E deixa eu te dizer a cereja do bolo do livro. Na verdade, a cereja do bolo do livro foi o clipe dos Olhinhos de Jabuticaba. Aí é só a galera baixando para poder ver do que eu tô falando. Isso, tá porque